Em teoria, o corpo de um atleta olímpico é o auge da forma física. Quase nada de gordura e músculos esculpidos por horas e horas de treino. Mais do que isso, músculos que vieram da busca pela superação esportiva e não apenas por vaidade. Cada músculo que está ali cumpre uma função vital, um bloco perfeito de potência e precisão. E, claro, é bonito de se ver. No caso do britânico Tom Daley, esse corpo ainda veio acompanhado de um rostinho lindo que continua meio juvenil até hoje, já na casa dos 30 anos. Então, quando ele saiu do armário em 2013, não foi surpresa para ninguém que ele se tornou um ícone gay. Um atleta, um ativista e um twink que todo mundo desejava loucamente naquela micro sunguinha. Pois bem, há algumas semanas o Tom Daley deu uma entrevista para o The Times, um dos maiores jornais do Reino Unido, e revelou, entre outras coisas, que ele sempre sofreu para aceitar o próprio corpo. E que agora que ele se aposentou, não está mais treinando 6 horas por dia, está começando a ganhar aquela gordurinha, esse problema está ainda mais forte. E aí eu me pergunto, se um atleta de nível olímpico, desejado por gays do mundo todo, idolatrado por suas 5 medalhas, se até esse cara está insatisfeito com o próprio corpo, que chance nós, réis mortais, temos? Você se sente decepcionado com seu corpo? Você constantemente se compara com os outros? Você acha a sua vida gay menos completa porque você não tem o corpo que seria o ideal? Então a gente precisa falar sobre pressão estética. Meu nome é Marcel Nadali e aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. E mais importante ainda, esse canal tá na batalha para construir uma comunidade gay mais receptiva e mais saudável. Você pode ajudar nessa missão de diversas maneiras, dando like, se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos, divulgando o Gay Nerd por aí, ou doando no Pix canalgaynerd@gmail.com. Qualquer valor ajuda demais. Você também pode se tornar um membro apoiador do canal e aproveitar diversos benefícios exclusivos, incluindo o nosso grupo fechado no Telegram. E você pode achar o seu espaço nessa nossa comunidade, seja pelo grupo do Telegram, seja pelos eventos do canal, que foram criados para ajudar as pessoas a se conectarem e fazerem novos amigos. A gente acabou de fazer o encontro do Gay Nerd em Campinas, que foi maravilhoso. Depois vai ter Curitiba, dia 17 de agosto, São Paulo, 24 de agosto, Recife, 20 e 21 de novembro. E agora eu posso confirmar para você a grande novidade, a gente volta no Rio de Janeiro, dia 29 de novembro. Você encontra o link para todos esses eventos no descritivo do vídeo e no primeiro comentário fixado. Essa entrevista do Tom Daley me surpreendeu muito, porque eu lembro claramente assim dele no auge ali, nas Olimpíadas de 2012, que era em Londres, ele estava competindo em casa, e os meus amigos todos babando por ele. Em 2012, ele estava em todos os lugares. Ele estava na TV, na internet, nas redes sociais. Ele era uma referência não só de beleza, mas de gay empoderado, porque ele tinha se assumido. E aí agora a gente descobre que durante todo esse período ele estava secretamente passando por sérios problemas de autoestima. E aí eu meio que deixei passar essa entrevista, né? Ela foi em maio. Mas eu quis voltar nela agora porque eu recebi a seguinte mensagem de um seguidor. Aliás, me mandem mais mensagens com questões e dilemas pessoais de vocês. Faz tempo que eu não faço vídeo especificamente sobre isso e eu gosto muito, acho super importante. Pode ser pelo Insta, que nem esse cara, ou pelo mesmo e-mail do Pix, canalgaynerd@gmail.com. Eu odeio meu corpo por inteiro. E as rejeições que eu sofro dos caras só tornam ainda pior. Eu odeio meu corpo por completo. Isso pra mim é muito forte. E aí eu fui no perfil desse cara, claro, e é uma aparência completamente normal, uma pessoa comum. A mensagem dele tem um contexto muito maior, ele falou muito mais coisa, ele tá insatisfeito com várias coisas na vida dele, os pais repressores, a cidade pequena, mas é curioso como ele canaliza tudo isso pro corpo dele, pra essa coisa que não tem culpa de nada, né? Que tá lá só cumprindo a função dela, que é te manter vivo. Porque no final, essa é a função de um corpo. E algumas semanas atrás, depois de anos e anos enrolando, eu finalmente criei coragem e fiz um vídeo sobre as questões que eu tenho com o meu corpo, que eu sempre tive, mas eu fiz isso num vídeo exclusivo para apoiadores. E eu fiz isso pelos mesmos motivos que você já deve estar notando nos comentários desse vídeo. O de que
as pessoas lidam muito mal quando alguém que está dentro do padrão estético diz que tem problemas com o próprio corpo. Como se essas pessoas não pudessem admitir essas falhas, essas inseguranças, porque afinal elas já são bonitas, né? Que absurdo a pessoa falar isso, ela tá querendo confete. E isso vem de um profundo desconhecimento que é a primeira coisa que a gente tem que discutir nesse assunto. Pressão estética não depende do nível de beleza, porque não é um processo racional. A autopercepção não segue parâmetros racionais. O próprio Tom fala na entrevista, abre aspas, eu sei que se eu fosse racional, eu deveria estar totalmente feliz. Mas vendo vídeos de como era o meu corpo nas Olimpíadas, eu fico tipo, por que eu não posso parecer assim novamente? E é a mesma coisa comigo e eu sei que com várias outras pessoas também. A gente sabe que a gente tem pontos positivos, a gente sabe que tem pessoas que acham a gente bonito, mas a insegurança mexe de tal maneira na nossa cabeça que a gente nunca está satisfeito. Essa satisfação é sempre relativa e ela depende muito do nosso comparativo. O do Tom Daley, óbvio, né? Ele olha para as Olimpíadas, ele estava no auge da forma física, mas a gente também tem o nosso comparativo. Aliás, a gente tem cada vez mais comparativos por causa das redes sociais. Então é tudo relativo, assim. E eu uso muito a metáfora do dinheiro. Se você ganha um salário, sei lá, de R$ 1.500, putz, vai ter muita coisa que você não pode comprar, que você sente falta, que você sente vontade. Aí se você sobe para R$ 5.000, putz, maravilhoso, né? Pô, vou comprar tudo aquilo que eu sempre quis. Mas com o tempo você também percebe que tem outras coisas que R$ 5.000 não te permitem comprar. E se você subir para R$ 15.000, você vai descobrir outras coisas que você quer comprar que R$ 15.000 não é o suficiente. E aquilo que você comprou lá, que você queria com R$ 1.500, já não parece tão legal. Em alguns casos, essa irracionalidade em relação ao próprio corpo, essa não percepção do próprio corpo, pode se tornar um transtorno psicológico conhecido como dismorfia corporal. Você simplesmente se torna incapaz de enxergar o próprio corpo nos mesmos parâmetros que a sociedade enxerga. Você nunca está bonito o suficiente. E aí vem aquela pessoa com compulsão por cirurgia plástica. Você nunca está magro o suficiente. Aí aquela pessoa com compulsão por dieta. Ou você nunca está grande o suficiente ou musculoso o suficiente. E aí vem aquele cara que treina demais, que se enche de anabolizante, que nunca está satisfeito. No caso do Tom Daley, ele não fala abertamente se ele tem dismorfia corporal, mas ele já mencionou que ele teve distúrbios alimentares, que é algo muito associado à dismorfia. A primeira Olimpíada do Tom, ele tinha 14 anos, ele era uma criança praticamente. E ele conta que quando ele chegou nos 18 anos, ou seja, na Olimpíada seguinte, o treinador falou para ele que ele precisava voltar a ter aquele corpo de 14 anos. E foi aí que a coisa toda começou, tudo começou a desandar e ele entrou nessa espiral negativa. Se você achou isso que o treinador falou cruel e até fora da realidade, deixa eu ampliar um pouco esse contexto para você. O Tom saiu do armário em 2013 num vídeo do YouTube, quando ele tinha 19 anos. Olha o que ele fala sobre a carreira dele posterior a isso. Abre aspas. Crescer no comecinho da era das mídias sociais e da cultura gay, ser colocado num padrão tão elevado, foi realmente difícil para mim. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ter virado esse objeto sexual para vários gays sedentos no mundo todo botou uma camada extra de pressão nessa relação que ele tem com o corpo. Em outras palavras, ele está dizendo exatamente aquilo que todos nós sentimos quando a gente é julgado pela nossa foto no Instagram, ou no Grindr, ou no Tinder. A pressão que os próprios gays colocam uns nos outros, não só no lado negativo, né, na rejeição, na crítica, no shade, mas também no lado positivo, quando a gente elogia, quando a gente idolatra, quando a gente idealiza. E em todos os casos, a gente está reduzindo essa pessoa ao corpo que ela tem, seja ele bom, seja ele ruim. Ou seja, ninguém está se dando bem nessa história. Sim, pessoas bonitas têm mais facilidades sociais, especialmente na comunidade gay. Eu já fiz vídeo sobre isso, clica aqui para assistir. Mas mesmo esse privilégio não exime ninguém necessariamente dessa autocobrança maluca de que você não só precisa manter esse corpo, como também melhorar. Não exime ninguém dessa autoilusão de que o seu único valor é esse corpo, é essa aparência. E que se você mudar, se você engordar, se você envelhecer, ninguém nunca mais vai te amar, ninguém vai se interessar por você, você vai ser indigno. E uma parcela da nossa comunidade tem esse medo inconsciente exatamente porque é assim que ela trata quem ela não considera bonito. Uma pessoa indigna, uma pessoa para ser zoada, para ser humilhada no Grindr, na balada. Quantas vezes a gente já ouviu histórias desse tipo? Esse é o quadro real hoje. Todos nós estamos numa disputa que ninguém está vencendo. A pessoa pode até estar
vencendo publicamente, né? Tá pegando geral, tá ganhando 1000 likes nas fotos, mas ela tá perdendo secretamente, ela tá sofrendo em segredo. Vide aí o tom dele, que passou 15 anos nessa situação. Então até quando a gente tá elogiando, a gente tá fomentando essa ideia de que é só o corpo que vale. O corpo é a grande referência, é a única que importa pra gente. Então não basta só a gente não ser escroto, né? Não zoar o amiguinho no Grindr, não zoar o amiguinho na balada, mas a gente precisa também repensar o tamanho dessa ênfase positiva e pública que a gente dá para a aparência, especialmente nas redes sociais, que são só a aparência, né? 6 anos desse canal, eu nunca fiz um vídeo para falar da aparência de ninguém. Eu não vou fazer vídeo comentando, gongando a aparência dos candidatos a Mister Brasil, porque eu sei que dá muita audiência por aí, porque é isso. Se a gente tá no ponto de zoar a beleza do cara que é Mister Brasil, como é que as outras pessoas vão se sentir? Não funciona nem como vingancinha. Botar o cara que é padrão pra baixo não vai te fazer se sentir melhor. Se essa fosse a solução mágica, não tinha tanto gay, menina malvada por aí que continua profundamente infeliz e profundamente inseguro com a própria aparência. Agora, também é importante lembrar que a gente não é o único com a mão suja de sangue nessa história. A gente está inserido numa sociedade, a gente está inserido num contexto muito mais amplo que também diminui a beleza, a aparência das pessoas por diversos motivos. E um desses motivos é simplesmente o capitalismo. Quanto mais inseguro e mais infeliz você se sentir, mais você vai gastar em roupa, em maquiagem, em academia, em suplemento, em procedimento estético. Tem gente lucrando com a sua pressão estética, lucrando com a sua insegurança e lucrando muito. E a gente gastando mais, a indústria produz mais, polui mais, gasta mais água, gasta mais energia, mais plástico, mais dejetos químicos, num planeta em crise climática. E tudo pra gente tapar um buraco que talvez a gente nunca tape. Não desse jeito, pelo menos. Então as duas coisas mais radicais, mais revolucionárias que você pode fazer para proteger não só a sua saúde mental, mas também o planeta. Você se recusar a entrar nessa onda de babar ovo para as pessoas só porque elas são bonitas, ou reduzir tudo, né? Todo o interesse que você tem em alguém, em algum filme, em algum ator, só pela beleza dele. E 2, aprender a amar quem você é, do jeito que você é. Eu sei que não é fácil, eu também não consigo sempre. A gente sempre pode querer melhorar, a gente sempre pode querer evoluir, mas isso tem que vir de um nível básico de auto-amor e não de um nível elevado de auto-ódio. Me fala de você, como é que você lida com a sua aparência? E como é que você percebe essa questão da pressão estética na comunidade gay? Nos seus amigos, nos seus boys? Você percebe que tá todo mundo adoecido, que não tá saudável? Antes de ir embora, só lembrando que tem muito recadinho importante no descritivo do vídeo e no primeiro comentário fixado, incluindo os links para os eventos do canal, então vai lá conferir. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que precisa desse apoio, precisa repensar esse assunto, e a gente se vê em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.